Bom dia, amigos. Estamos mais um domingo, hoje, 30 de junho de 2024, para o nosso culto matinal dominical. Hoje eu estou um pouco rouca, o Michel também, mas vamos ler o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria, cantos de livramento. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que nos concede com vida, com disposição e com condições de estarmos aqui juntos, iniciando esse domingo, para buscarmos em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, a tua palavra, o teu ensino, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Temos certeza, ó Pai, que iniciando o dia, a semana, estando em comunhão com o Senhor, te agradecendo, te louvando, exaltando o teu santo nome, tudo mais nos será acrescentado, as tuas bênçãos, a tua proteção e o livramento de todo mal. Abençoa o Michel, que trará a palavra, o estudo bíblico para essa manhã. Dá a ele, Senhor, sabedoria, entendimento, que ele seja cheio do teu Espírito Santo e que o Senhor, através dele, transmita a mensagem que ele preparou para essa manhã. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, enche-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo e dá-nos da tua sabedoria, da tua compreensão para entendermos claramente a mensagem da tua palavra. Abençoa a todos que estarão conosco durante esse estudo, os que assistirão mais tarde. Derrama sobre cada um de nós a tua bênção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos os irmãos, com irmãs. Um abraço, Solange,
Abraço aos irmãos que nos acompanham todo domingo aqui. É uma satisfação podermos voltar, depois de um certo tempo, a falar novamente da palavra de Deus. O tema que eu quero trabalhar, e não será num domingo apenas, separei para que a gente pudesse falar em alguns domingos. O tema é o assunto morte. Não é um tema, nem um assunto agradável, mas ele é comum, é universal a todo ser humano. E é interessante nós refletirmos sobre esse tema para que a gente possa realmente ter e trazer até nós uma compreensão que proporcione paz, consolo e esperança a cada um de nós. O que acontece é que o ser humano tem uma consciência da mortalidade porque ele presencia a morte física, mas ele não tem uma compreensão clara da razão, do porquê da morte física, o sentido dela, a causa e a origem dela, e muito mais ainda, o que mais angustia o ser humano, que eu faço refletir constantemente nesse tema, é que o que é ela, como se passa por ela e o que está além dela. Isso é que realmente faz com que muitas pessoas ficam debruçadas sobre esse tema, sobre esse assunto. Para que eu pudesse meditar, eu gostaria de pegar apenas uma passagem bíblica que está em Hebreus, capítulo 9, os versículos 27 e 28 apenas, por causa do tempo. É um tema muito vasto e importante ser entendido, compreendido, conhecido, para que a gente possa ter essas três coisas que eu disse: paz, consolo e esperança, vivendo essa vida com a certeza e a convicção a respeito de tudo que nós vivemos e presenciamos. Hebreus 9, 27, falando a respeito de um contexto de sacrifícios e falando do sacrifício de Cristo, dizendo que agora esse sacrifício de Cristo é eterno e é para sempre. Então ele não é algo que fica repetindo, foi feito uma vez só. E aí o autor que escreveu Hebreus, no versículo 27, diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. É um tema, como eu falei, muito importante e interessante para que a gente possa fazer uma reflexão, e todo ser humano constantemente faz diante da condição da morte biológica ou da morte física. Então a morte biológica, queridos, pegando esse contexto, a gente pode entender ela num sentido de ausência da vida, parada do ciclo vital da vida no corpo biológico do ser, ausência da e de, que leva a uma separação desse contexto da vida em que a pessoa existia. Então, separação e ausência pode ser entendido como um contexto que ocorre nessa condição chamada morte, que nós vamos trabalhar isso em alguns domingos. Mas a morte biológica, quando ela é vista como parte do ciclo natural da vida, que a gente entende assim, no tempo e no espaço, leva algumas pessoas a considerá-la como o fim, o término da existência do ser ou da pessoa. Aí eles dizem, morreu, acabou. Outros consideram a morte biológica física como necessária à evolução, porque considera o ser humano não apenas um contexto biológico. Então não há uma vida bios apenas, há uma vida psíquica, alma
e uma vida pneumática espiritual. Então, esses que consideram essa condição do homem como carne, alma e espírito, afirma que para haver um contexto de evolução da alma e do espírito é necessário o contexto da morte. Então é necessário morrer para renascer em um novo corpo. Vem a vida como um ciclo contínuo de nascer, morrer e renascer, porque creem na reencarnação. Para os que creem na reencarnação, a morte física, a morte física é um portal, é um estágio de evolução que a pessoa, a alma vivente ou espírito, passa para continuar sua jornada de vida, a fim de corrigir erros passados, para se aperfeiçoar espiritualmente. A reencarnação considera que em cada vida da múltipla existência que essa alma, esse espírito passa, a pessoa recebe uma nova oportunidade de nascer, crescer, aprender e evoluir espiritualmente. Assim são os que pensam a respeito da reencarnação. A crença na reencarnação considera a lei da causa e efeito, chamado karma, que tem o sentido de colher o que se semeou nesta vida e nas vidas passadas e futuras. As pessoas que creem na reencarnação são motivadas a agir com bondade, compaixão, justiça, amor incondicional e prestar serviço a todas as pessoas que precisam de uma certa assistência de alma e de espírito enquanto viverem no tempo e no espaço. Eles cultivam a paciência e a perseverança. Buscam ler muito, estudar, buscar o contexto do entendimento da evolução de um processo cíclico da própria vida e buscam sabedoria espiritual para se aproximar da perfeição e da iluminação divina. E têm esperança de encontrar em outras vidas os seus entes queridos. Diante da revelação que nós acabamos de ler aqui, Mateus 9:27, se referindo a Cristo, que a todos os homens está ordenado morrerem uma só vez, e esse morrerem uma só vez, a palavra que está aqui é apotinesco. O Thanatos é a morte e o apotinesco é a morte física. Então, a ele, a todo ser humano que tem essa condição de morrer uma só vez, a morte física, vindo depois disso o juízo, então pôde entender aquilo que eu falei no princípio. A gente precisa entender o sentido, a razão da morte, por que a morte e também ela em si, o que significa e também, além dela, o que pode acontecer. Isso eu falei é comum a muitas pessoas. Para alguns, como eu já disse, já afirmei, é um contexto de apenas fazer o quê? Viver, morrer, acabou. Outros falam nesse ciclo da vida que vai crescer para evoluir espiritualmente. E aí eu comecei a considerar também esses dois pontos que já haviam comentado, li a respeito dos dois e também pude ler a palavra de Deus, a Bíblia, a revelação da palavra de Deus. E pude perceber que na palavra de Deus é um pouco diferente, não é um contexto de evolução, mas tem um processo de crescimento que acontece em todo ser humano que crê em Jesus Cristo e que crê nessa palavra revelada, chamada Bíblia. Então, nós temos agora que entender o fluir da vida, que não é apenas um estágio para purificar a alma ou crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, para alcançar a perfeição e a iluminação divina. Lendo assim as Escrituras, pude
perceber esse sentido mais profundo, o que é morte e o que é a morte. Nesse caso eu estou falando sobre a morte. E pode entender que a palavra morte, disse já, tem esses dois sentidos primeiros, separação e ausência, dar e de. Vamos comentar isso em domingos subsequentes. Atos 17, Paulo falando para os filósofos que sempre debruçam sobre os múltiplos temas, ele diz que ele prega a Jesus Cristo e a ressurreição. E essa palavra que está lá, ressurreição, significa anastasis. Mas no transcorrer do Novo Testamento, essa palavra ressurreição, ela tem mais dois sentidos. A anastasis tem uma relação com quem é Jesus, ele é a anastase, essa ressurreição plena, final, corpo, alma e espírito, mas que enquanto nós vivermos essa nossa vida, antes de morrermos, quando aceitamos a revelação de Deus em Cristo Jesus, nós também temos um contexto de uma ressurreição, de uma condição em que a palavra de Deus diz que nós estamos mortos espiritualmente. E Jesus veio para tirar dessa condição e do medo dessa condição que é a morte, ocasionada pelo primeiro Adão. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo. E agora, em Jesus Cristo, o segundo Adão, ele está fazendo com que essa condição do pecado seja tirada do mundo. E aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho para entender agora um outro conceito que não é a morte como fim de tudo, mas também não é a morte como um contexto de evolução numa força que o homem exerce no transcorrer da sua vida para alcançar um contexto de um aperfeiçoamento, mas que é algo que é chamado ressurreição. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, ele também fala que ele prega Jesus e a ressurreição, e em 1 Coríntios 15 ele diz: se eu não crer na ressurreição de Jesus, a primícia que Deus fez para que nós pudéssemos compreender o sentido da vida e também da morte, então nós ainda continuamos na condição do nosso pecado. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho isso com mais detalhe em domingos subsequentes. Para os que creem na ressurreição, ela é o pilar fundamental da fé para aqueles que creem nessa revelação de Deus amorosa e graciosa, Jesus Cristo. Para esses que creem a respeito dessa revelação que falou da ressurreição e de Cristo, a morte física ela é vista como uma consequência da morte espiritual do primeiro Adão por causa do pecado original. Paulo, em Romanos 5,12, faz a seguinte afirmação. Ele explica que por causa de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando ele se separou, se ausentou da comunhão com Deus, é óbvio que o seu espírito morreu. E Deus havia dito, no dia que você desobedecer, comer da árvore que eu falei para você não comer, certamente morrerás. Essa é a colocação que traz o pensamento sobre morte e a relação com a ressurreição. Mas a boa notícia é que o homem, sendo um ser espiritual, formado corpo, sopro divino, espírito, alma vivente, ele está sempre sendo buscado por Deus e orientado por Deus para que ele não se afaste. Porque sendo um ser espiritual, ele não morre. Razão de precisar vir o próprio Deus se encarnar no contexto do verbo, da sua palavra, que criou todas as coisas para restabelecer o homem, para ele voltar à comunhão e restabelecer o contexto da natureza santa, perfeita e justa perdida lá no princípio com o primeiro Adão. Por isso todos os descendentes adâmicos são chamados pecadores, vivem essa condição, porque não trazem mais a imagem e a semelhança de Deus.
passaram a trazer, como diz lá em Gênesis 5:2, trazer a imagem e a semelhança agora do próprio Adão, pecaminosa. Então ele perdeu a natureza. E quando a gente fala em proximidade de Deus, nós não falamos de proximidade com relação a um contexto de distância. A gente fala de proximidade com relação à natureza. Então Jesus Cristo veio restabelecer aquela condição que o homem se encontrava em pecado para uma nova natureza santa, isto é, separada. Agora, ele se separou da vida, morreu. Agora ele separa do que produz a morte, para que ele possa voltar o quê? A ser santo, voltar à vida, restabelecer aquilo que ele perdeu. Então é importante nós entendermos esse sentido para compreendermos e conhecermos cada vez mais e encontrarmos um sentido para o contexto da vida que nós vivemos, tendo paz, como eu falei, consolo e esperança. Então, Jesus Cristo, esse segundo Adão, é uma boa notícia, que é o Evangelho que ele traz, dizendo agora que para todo ser humano, que não morre espiritualmente, mas que é dado a ele morrer uma única vez fisicamente, esse homem adâmico já se encontrava morto espiritualmente e a sua alma degenerada, por causa que o Espírito de Deus não mais falava com o Espírito do homem, porque o homem recebeu o Espírito de Deus para que Deus, com a mesma natureza de Espírito, falasse com o homem. E o Espírito do homem pudesse falar com a sua alma. Como foi interrompido, então o homem não mais recebeu do Espírito de Deus no seu Espírito, e o seu Espírito não falou mais com a sua alma, dando a vida a Zoe. E o homem passou a viver apenas a vida psíquica. Isso eu vou comentar domingo que vem para explicar o que Jesus diz. Se você achar a sua vida, se você quiser preservar essa sua vida, alma vivente, psique, essa alma vivente, ele falou, certamente você vai perdê-la, mas eu vim para salvá-la. E é isso que nós vamos trabalhar domingo que vem. Mas vamos continuar falando a respeito dessa condição amorosa que Cristo Jesus veio trazer para nós. Que Deus, que todo aquele que nele crê, e na revelação dessa graça que ele enviou, que é Jesus Cristo, nele se encontra não só o caminho, encontra também a verdade revelada, divina, é artigo definido, a verdade, e encontra também a vida. E essa vida é a vida Zoe, que agora Jesus deixa para nós, e na unção do Espírito Santo, o Espírito Santo volta a falar com o Espírito do homem. E ele entende que ele agora, o Espírito Santo testifica com ele que ele se tornou filho de Deus porque aceitou a morte vicária de Cristo no seu lugar. E agora, pela fé, ele sabe que não é por obras que ele vai ter o contexto dessa salvação, dessa libertação, desse medo, inclusive, da morte, dessa angústia que faz com que muitos homens fiquem pensando o que é a morte e o que está além dela. Então Jesus veio trazer muitas informações, inclusive dizendo que todo aquele que nele crê e ouve a sua palavra enquanto nessa vida, não mais vê a morte. Ele ressuscitou, veja a palavra, ressuscitou. É uma palavra que nós vamos ver na sequência agora, que diz, saiu daquela morte espiritual, voltou agora a se reconciliar com Deus. Então Jesus justifica, redime, regenera, restaura, reconcilia o homem com Deus. E o homem agora reconciliado com Deus recebe a condição de falar novamente com Deus e o Espírito Santo de Deus fala com o Espírito do homem. E o homem passa a falar a sua alma porque agora a sua alma passa a receber uma vida não só psíquica, ligada à carne, mas a alma ligada ao Espírito chamado vida Zoe, uma vida plena e completa que Jesus veio trazer. Então quem nele crê, isto é, em Deus, e ouve o convite para vir a Jesus, tem a vida eterna, porque em Jesus, ele falou, está a vida eterna, a luz dos homens. Passou da morte para a vida, e não entra em juízo, está lá em João 5, 24 e 25. O próprio Cristo falou no Evangelho, e João escreveu a respeito do que Jesus falou. Em verdade vos digo, quem crê e ouve o que eu estou falando,
Ele falou que tem a vida eterna. O que é mais interessante, não entra em juízo e passou da morte para a vida. Com a morte vicária de Jesus, isso é, essa morte substitutiva, nós que deveríamos morrer, certamente morrerás, agora ele morreu por nós, por isso que é chamada morte vicária, substitutiva. E o sangue de Cristo nos compra agora e tira dessas condições em que nós nos encontramos, em trevas, em pecado. E traz agora para nós vivermos o reino de Deus, expressarmos esse reino com a nossa vida. Então ele mostra que essa morte substitutiva em favor do homem pecador, por essa graça amorosa de Deus, e não por obras que o homem possa fazer, mas por meio da fé, o homem que era pecador é justificado, redimido, regenerado, reconciliado com Deus e pode encontrar aquilo que eu falei, que nós, todos aqueles que buscam o entendimento do que é a morte, o que passa por ela e o que está além dela, encontrar o que se chama paz para a nossa alma. É o que Jesus deixou para nós. A minha paz vos dou, não a que o mundo a dá. A esta consciência de paz é que as pessoas que creem na ressurreição chamam a primeira etapa feita por aquilo que é chamada essa obra vicária de Cristo, que eles denominam de salvação. Assim, o pecador justificado se torna justo, se torna um responsável agora, consciente, para fazer a justiça em amor, porque só um justo é que faz justiça. Expressando dessa maneira a vontade de Deus e cumprindo o propósito para o qual ele foi formado e que ele veio a existir, para a honra e a glória de Deus. Aquele espírito que ele tinha de escravidão, aquele espírito que estava realmente incomodando ele, em que ele estava como um escravo a serviço e com medo, inclusive, da morte e do mal, o Espírito Santo traz agora a condição e testifica com o seu espírito que ele é um filho e uma filha de Deus por se identificar com o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse contexto de identificação tira a condição do homem que era pecador e o torna agora santo, separado. Ele tem uma nova natureza agora santa. Então ele tinha identidade adâmica, agora em Cristo, esse novo Adão, o segundo Adão, o último homem, que Jesus manda para nós, e agora ele tem a identidade cristã. Então não é mais Adão, ele é agora cristão, um pequeno Cristo, para expressar Cristo. Mas ele recebe também uma natureza, porque ele reconcilia com Deus e ele volta agora a ter uma natureza santa, porque Deus é santo. E ele diz para o homem, sede santo, porque eu sou santo. Então o homem só se aproxima de Deus não é fazendo. O homem só se aproxima de Deus quanto à natureza que Deus é santo. Então, quando nós temos esse contexto que Jesus proporcionou para o nosso espírito, a nossa alma, a gente volta agora a ter comunhão e expressar esse contexto dessa comunhão com Deus e usando agora a nossa vida, que servia o mal, o corpo, agora nós passamos com os nossos membros a servir a luz e não mais o contexto das trevas. Então, esse homem agora santo, separado do mundo, separado do pecado, separado do mal, que é o contexto que nós chamamos de trevas, de ignorância, desconhecimento, ausência de luz, ausência de Deus. Então agora ele mostra claramente que agora ele entra para uma condição do reino de Deus, de luz, torna-se iluminado. E ele cresce num processo de santificação, com gratidão. E vive agora a sua vida para expressar a vontade de Deus e o propósito de Deus com a sua vida. Em Efésios 2, 1, 2, Paulo também nos ajuda a entender esse contexto de em Cristo e a ressurreição, afirmando que todo homem estava morto em delitos e pecados, enquanto adâmico. Também Paulo afirma que Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue, isto é, comprou com a sua vida, e nos libertou dessa condição da escravidão. Ainda Paulo escreve que o espírito do homem, morto para com Deus, volta a receber a vida zoe quando ressuscita. Vou explicar isso agora na sequência.
e passa a voltar a ouvir o Espírito Santo. É o que Jesus fala. Quando ele escreve, principalmente o Apocalipse, a carta às igrejas, ele fala: ouça quem tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem agora para fazer essa conexão de Deus com o homem e também do espírito do homem com a sua alma, para que ele tenha um contexto, a certeza e a convicção de ser consolado e não mais ver o medo da morte, mas entendê-la, por que ela existe e qual é essa condição, e como que ele se tornou um vencedor, aceitando o que Deus já deu para ele pela fé. Então agora, o espírito do homem ressuscitado fala com a alma, que ela precisa se arrepender e se transformar. É uma transformação na sua forma de pensar. Paulo, Efésios 5, de 11 a 17, explica claramente o que tem que acontecer com o ser humano. Ele escreve que o homem precisa acordar. Esse acordar, a palavra é egeiro. Essa palavra egeiro tem o sentido de ressuscitar, acordar daquele sono da morte que o seu espírito se encontra. Morto para com Deus, certamente morrerás. Morreu. Mas o espírito continua dando vida ao corpo físico. Mas o homem vive afastado de Deus, separado de Deus, como eu falei. Morto. Morto espiritualmente. Então, Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados e agora o homem precisa acordar desse sono da morte. Egeiro, sentido de ressuscitar. Mas também em seguida ele fala: levanta-te. Ninguém vai te levantar. Porque quando você acorda, você começa a ver uma nova forma, pela fé, de como você deve viver. E esse levanta-te é anisteme. Anisteme, no grego, está significando também o contexto de ressurreição. Essas palavras vão aparecer lá em 1 Coríntios 15. Que Cristo é egeiro, que Cristo é anisteme, mas o Cristo é a anastasis. Ele é a ressurreição plena, de corpo, alma e espírito final. Mas o homem, enquanto está nessa vida, já tem um começo da ressurreição, porque o seu espírito ressuscita, a sua alma se transforma, e a única coisa que ainda não ressuscitou é a sua carne. Por isso ela vai morrer, e quando da vinda de Jesus ocorrerá a anastasis, que é exatamente a ressurreição do corpo, integralizando alma e espírito para o homem entrar em juízo. Porque o homem não pode entrar em juízo apenas com alma e espírito. Ele precisa ser integralizado, porque ele tem que prestar conta do que ele fez com este corpo. São obras que ele faz com essa carne, ou para o bem ou para o mal, que nós vamos comentar domingo que vem. Que vamos falar, além do contexto da morte, essa ressurreição e o sentido dela. Então vamos seguir aqui o pensamento. Então essas duas palavras, acordar, egeiro, sentido de abrir os olhos, ver uma nova vida, espiritualmente falando, e levantar-se, anisteme, isso é se apresentar vivo, com vida plena, e não mais naquele contexto, vivendo o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que João também fala, mas ele mostra agora que Cristo, diz Paulo, agora vai te iluminar. Então as pessoas às vezes ficam procurando essa iluminação. Essa iluminação está em aceitar a Jesus, porque ele é a luz dos homens, como diz João, capítulo 1. Então Cristo vai iluminar, que é a palavra que está aqui, epifausko. Ele vai derramar luz da verdade divina, como um sol ilumina o dia. Ele usa essa palavra que tem esse sentido, que é muito interessante. Vai iluminar a gente, até que Cristo nasça em vossos corações e que sejais iluminados. E aí Colossenses capítulo 2 fala exatamente, Cristo em nós, a esperança da glória. Então a gente vai encontrando paz, consolo pelo Espírito Santo em nós, para crescer em santificação e também um contexto de esperança. Assim, um homem identificado com a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e crescendo em santificação, ele entende que a sua alma não pode se conformar com esse mundo, como viver-se, conformar-se à forma desse mundo presente, que diz Paulo, lá em Romanos 12, 1, 2, ele diz que o homem agora deve apresentar os vossos corpos
Como apresentar os vossos corpos? Porque esse corpo estava servindo a um contexto interesseiro pessoal, servindo às condições seculares do tempo e do espaço e ao próprio mal, fazendo inclusive maldade. E ele falou, não, agora você apresenta o seu corpo como um sacrifício. E a palavra sacrifício significa um sacro ofício, isso é um ofício sagrado. Você se torna agora um sacerdote, ou fazendo um sacrifício vivo, ele chama. Aí ele fala, santo, isto é, separado, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, enquanto você vive, você expressa não só o Cristo que já está em você, mas também a unção do Espírito Santo que te ajuda a viver esse Cristo, para nesse mundo as pessoas conhecerem, e através de você, essa revelação de Deus e do seu reino. Então ele chama de um culto racional. E ele diz o seguinte, como João fala em 1 João capítulo 2, ele fala assim, você não deve ter as concupiscências que tem dos olhos da carne e a soberba da vida, que o mundo proporciona. Ele fala, não vos conformeis, não tem a forma do mundo. E aí ele fala que essas concupiscências não devem existir. Paulo roga para que o homem santo agora recebeu essa condição, justo e justificado por Cristo, comprado com a sua vida, pela fé, ele faz agora que o mundo, o pecado e o mal deixa de existir através da sua vida. Ele passa a ser uma expressão do que Deus e das virtudes de Deus e do que Cristo é agora nele. Então ele sai das trevas, da mentira, da ignorância, da hipocrisia espiritual e da ausência de Deus, porque em Cristo Jesus ele foi já reconciliado, regenerado e está agora em condições de transformar da sua alma, expressar a bondade de Deus, porque creu em Jesus Cristo e agora o Cristo que está nele, identificado com ele, faz ele viver uma nova vida. Aí ele fala, eu quero que além disso você possa experimentar qual é a agradável vontade de Deus. Como santo, qual é a vontade de Deus? É crer em Jesus. Agora, eu quero que você possa experimentar qual é a agradável vontade de Deus. Como você já é santo, você vai crescer em santificação com a ajuda do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4,32 fala, e além disso, em tudo você dá graças em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Está dizendo claramente aí qual é a vontade de Deus. Então a primeira é crer em Jesus. A segunda é a agradável vontade de Deus. É crescer na santificação, porque você se tornou já santo, separado do mundo para ser agora uma pessoa a expressar a vida que você havia perdido em Deus. E agora Paulo fala, eu quero que você também experimente qual é a perfeita vontade de Deus. A boa vontade é crer em Jesus. A agradável vontade é a santificação e em tudo dá graças em Cristo Jesus. E para experimentar qual é a perfeita vontade de Deus, como filho e filha amadas de Deus, que foi adotado em Cristo Jesus porque se identificou com o seu filho, agora praticar o bem. Essa é a perfeita vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, de 15 a 18. E praticar o bem de que forma? Com justiça, porque você agora é justo, com amor ágape, isto é, desinteressado, e permanecer em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem desse modo vive a sua vida, expressa as virtudes de Deus e crê em Jesus Cristo e na sua ressurreição, ele passou da morte para a vida. Agora ele tem não só apenas a vida psíquica, biológica, mas agora ele restabeleceu a vida zoe, a vida espiritual, aquela que tem comunicação com o Criador. E ainda, essa vida zoe plena que agora acontece, Jesus a trouxe. E que quando ele vem a morrer fisicamente, aí vem apotinesco, é chamada a morte física, ele agora viverá e não vai mais entrar em juízo. É o que Jesus falou e João escreveu em 5, 24, 25. Então, por essa pessoa estar em Cristo, a morte física não pode mais retê-lo.
Por quê? Porque Cristo nele é a expressão do que nós já falamos. É vida eterna, é vida plena, é ressurreição. Então ele agora aguarda, como nós lemos aqui em Hebreus, que diz o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então todos aqueles que dormem em Cristo, isto é, morrem em Cristo, estão com Cristo. Então Paulo escreve isso em 1 Tessalonicenses 4 para que consolar uns aos outros, porque haverá um dia em que a trombeta tocará e a voz do Senhor será ouvida, e os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos em Cristo vão ser transformados e arrebatados. Então nesse dia haverá uma consumação do que ele fala aqui, aguardando para a salvação plena, porque agora nós somos salvos, mas ainda não, somos justos, mas ainda não, somos perfeitos, mas ainda não, somos santos, mas ainda não. Então é tudo sim, mas ainda não. Por quê? Porque a carne ainda não ressuscitou. Mas na vinda de Jesus, na anastasis, haverá integralização do ser, corpo, alma e espírito. Por isso que aqueles que morrem fisicamente vão estar num lugar agora chamado paraíso, que eu vou explicar domingo que vem, além da morte, e que virá juntamente com Cristo para a ressurreição do corpo. E esse encontro formará a integração do ser humano para passar para esse contexto do que nós chamamos de juízo. Porque todos passaremos pelo tribunal de Cristo, os que aceitaram a Jesus. Os que não aceitaram a Jesus passarão por uma outra condição. Eles não vão ressuscitar nessa primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar numa segunda ressurreição, que é um tema de um terceiro domingo que eu vou falar. Mas vamos continuar. Então, Paulo, em 1 Coríntios 15, 55 e 57, ele deixa uma fundamentação agora, assim, sem nenhuma dúvida. Ele diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão, isto significa ferrão. Sabe quando o animal peçonhento ferroa um ser e dá dor, sofrimento e até morte? Ele falou, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado é como se fosse esse aguilhão que ferroou o ser humano, que se afastou de Deus, que se separou e teve o quê? Ausência da vida e morreu. Morreu espiritualmente, porque esse é um pensamento num contexto mais filosófico e espiritual. Aí entra o contexto que eu falei de trevas e tudo mais, que é um pensamento mais amplo. Mas quando você pensa em morte biológica, o que acontece é a ausência da vida. Todo o sistema vital do ser, a homeostase do ser, se rompe para o coração, para o funcionamento, para o rim, para o pulmão, chamado um contexto da morte biológica. Mas a morte biológica, não só ela ocorre, no momento que ocorre ela, ocorre a separação desse ser da onde ele se encontrava em vida, das outras pessoas com quem ele convivia. Então ele perde esse contexto. Então, por isso que morte tem e pode ser entendido como um contexto de ausência de vida, pensando no contexto biológico, e também no contexto de separação, quando isso acontece. E o que é interessante, a gente vai comentar isso, que nessa hora diz, o corpo volta para o pó, Eclesiastes, Salomão falando, e o espírito volta para Deus que o deu. E aí vem uma pergunta que eu vou comentar domingo seguinte. Eles falam, e a alma do homem? Para onde vai? É esse o grande dilema do ser humano. E é isso que nós vamos comentar nos domingos subsequentes. Então o aguilhão da morte, que é o pecado, que a força do pecado é a lei, e Paulo falou, eu só conheci o pecado quando a lei disse para não fazer alguma coisa. E eu fiz, aí eu pequei. Se não tivesse a lei, eu não saberia. Mas mesmo assim eu estaria morto. Paulo deixou isso claro em Romanos 7. Mas graças a Deus, diz Paulo, que em Cristo Jesus ele nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo expressa essa confiança também falando em Filipenses 1, 22 e 23, porque para mim o viver agora é Cristo e o morrer fisicamente é lucro. Por quê? Porque ele já sofreu um contexto de ressurreição, que nós já falamos, Egeiro e Anisteme, se levantou daquele contexto de morte espiritual e a sua alma se arrependeu
e voltou agora a servir com a sua vida, a expressar as virtudes e o propósito para o qual ele foi formado, cada um de nós. Então ele fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para os que creem em Cristo e na sua ressurreição, anastasis, já tem a promessa. Que promessa? Desse contexto da ressurreição final. E o penhor do Espírito Santo, que veio para dar a sua ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, agora é o Espírito de Cristo que está em você, ressuscitando-o também nesse contexto do corpo físico, para você se integrar ao Espírito ressuscitado e alma transformada, quando da vinda de Jesus Cristo em glória, como ele diz aqui, esperando o contexto da salvação e a planificação final. Assim, a ressurreição que começou em Cristo, como as primícias daqueles que dormem, ele mostra naturalmente que crendo em Jesus e na sua ressurreição, eu deixei a condição de pecado e vim para a condição de vida. Quando da sua vinda ocorrerá a primeira ressurreição do corpo integralizado de todos santos e justos, que vão passar pelo tribunal de Cristo e receberem galardão. Então aqui mostra claramente que a ressurreição do corpo ela é necessária, porque o homem não pode ser julgado apenas alma e espírito, não um fantasminha, camarada. Ele precisa estar integralizado, corpo, alma e espírito. E aí isso acontecerá naquele dia, como aconteceu com Cristo, que ressuscitou corpo, alma e espírito. E nesse dia, Jesus mostra também que muitos que aceitaram ele, creram nele, vão ouvir dele. Eles falarão assim, naquele dia, eles vão falar para mim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Está lá em Mateus. Em teu nome não fizemos milagre? Em teu nome não fizemos maravilhas? E Jesus falará explicitamente para esses que aceitaram, tem o seu nome escrito no livro da vida, são salvos. Ele vai dizer claramente, afastai-vos vós que praticais a iniquidade. Isso vai nos mostrando algo que é muito interessante para nós tomarmos cuidado. A salvação não vai ser perdida, ela pode ser negligenciada e não aproveitada para ter essa transformação da consciência, para sermos uma expressão desse Cristo enquanto nesta vida. Por isso nós vamos ter que passar por esse tribunal. Mas aqueles que não quiseram nada com Deus vão ter que passar por um tribunal individualizado chamado a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos mortos. Nós vamos falar isso também domingo que vem. Então, Jesus falando, afastai-vos de mim que vós praticais a iniquidade, está falando de um contexto de separação em que esses ainda permanecerão. Mas você vai ver que lá no final, esses que têm o seu nome escrito no livro da vida, Apocalipse 20:15, esperarão a ressurreição dos mortos, verão a morte e a corrupção. E Deus não quer que a gente veja, quer que a gente tenha uma vida plena agora e eterna depois. Então, essa expressão da segunda ressurreição, ou chamada morte espiritual do eterno afastamento de Deus, o julgamento dos mortos, nela acontecerá que alguns mortos, mas que creram, têm o seu nome escrito no livro da vida. E ao ser julgados, eles não serão lançados nesse lugar de eterna separação de Deus, que é a segunda morte. Então eu quero encerrar agora afirmando o seguinte, a perspectiva que alguns têm sobre a vida eterna, guarda isso, meu irmão, guarda isso no fundo do teu coração. A perspectiva que alguns têm sobre a vida eterna além da morte, não está se referindo a um contexto de uma vida sem fim, mas de uma vida plena na presença de Deus, que já começou aqui e vai transcender e consumar após a morte, com a ressurreição final. Então ela começa a ressurreição, não é depois da morte. E muitos ainda, cristãos, ainda pensam na ressurreição após a morte apenas, e vive a vida como bem entende. Não. Há uma responsabilidade de expressar o reino de Deus e ser um embaixador desse reino para revelar as virtudes de Deus. Há uma transformação, há um processo de santificação. Então, não é uma vida sem fim a vida eterna, porque ela não pertence ao tempo. Ela é eterna porque Deus é eterno. E você então entra nesse processo da comunhão quando Deus será tudo em todos. Quem fala isso está lá em João 14:23. Assim,
Para os que creem na vida, morte vicária e na ressurreição de Jesus Cristo, já têm a vida plena e eterna. E então agora, veja, antes da morte física, e depois se consuma, após a morte física, a certeza da maneira como ele viveu aqui agora para receber o galardão e entrar nesse contexto da comunhão eterna com o Pai. Sobre isso que eu queria falar hoje, sobre essa morte física e os pensamentos. Para alguns, a morte física aconteceu, morreu, acabou. Ciclo da vida terminou. Esses pensam no contexto apenas bios. Aqueles que pensam no contexto psíquico, que é a alma vivente, eles pensam um pouco mais. Há um ciclo e é necessário uma evolução. Então, o homem precisa passar por várias mortes e vários nascimentos, pensando nesse contexto de evolução para se aperfeiçoar. Já o contexto da ressurreição já não fala isso, que precisa de vários corpos. Vai voltar no mesmo corpo para sofrer o que nós lemos aqui. Eu quero encerrar lendo o texto 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, essa única vez aqui está falando apotinesco, morte física, porque o homem já está morto espiritual, e se ele não aceitar a obra que Deus está dando para que ele possa ter paz, sentir consolo e esperança, ele passará inevitavelmente por essa condição da morte, porque ele já está morto espiritualmente. E é assim que a ressurreição vê. Então eu procurei mostrar as três correntes mais comuns, o que as pessoas pensam a respeito da morte. E o que é interessante é que acontece também depois da morte, vários ritos fúnebres, várias situações que as pessoas fazem em função do que creem. E cada um tem um contexto que se sente em paz, consolados e em esperança. Quer aquele que acha que tudo acaba e vive como bem quer aqueles que pensam que tem que evoluir, também sente paz, consolo, sente esperança, como também aqueles da ressurreição, que também acreditam pela fé naquilo que foi proporcionado. E pela fé eles têm também paz, consolo e esperança. Cabe agora a você, irmão, analisar como uma pessoa racional, pensar a respeito de tudo que nós falamos. E é claro, essas são as três correntes maiores. Então você vai encontrar depois que a pessoa morre, um contexto de como sepultar, se vai cremar, se vai embalsamar, se vai manter o corpo, se deixa o corpo apodrecer para depois ser colocado para as águas serem comidas, que é comum lá no Andes, para alimentar o ciclo vital dos animais, que a carne seria para sustentar, ou se será um pó da terra que um dia vai ressuscitar para integralizar do corpo, alma e espírito, prestar conta do que fez nessa vida. Cada um tem a sua forma de pensar e você está livre para também pensar. Não estou querendo aqui impor nada nem falar nada. Eu estou pondo que eu tenho um conhecimento no que eu acredito e é claro que você poderá escolher uma dessas três correntes, são as mais comuns que você pode ver a respeito da vida, como as pessoas pensam nessa vida, na morte e após a morte. E também há um contexto de luto, que cada um faz o seu luto como imagina, como acredita, como crê e tem fé. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a gente possa refletir tudo isso que nós falamos. Você possa repensar novamente e, como um ser racional, analisar o que é mais coerente, o que mais dá sentido para você ter paz, para você ter consolo e para você ter esperança, para viver essa vida com a certeza e a convicção do que será além da morte e não depois da morte. Amém, irmãos? Tomar um chazinho agora. Ele é teimoso. Eu dei o chá desde o começo, um chá de gengibre, mas ele não toma. Vamos encerrar. Eu também estou um pouco rouca. Só vou cantar 2 estrofes de um hino, depois, no próximo estudo, a gente canta de novo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar,
Que destino há de ter a tua alma? Vida ou morte, qual vais aceitar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados e entregar-te ao bondoso Jesus, has de ter no momento da morte um caminho de vida e de luz. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Amém. No domingo que vem, nós vamos começar mais cedo. 8 horas, né? Pode ser. E assim vai dar tempo da gente ter o estudo. Então vamos orar e concluir assim esse nosso momento. Senhor nosso Amém, Deus, Pai. Nosso Pai, nós te louvamos, Amém, te Pai. agradecemos. Sim, porque o Senhor nos proporciona a vida eterna. Sim, Pai. E essa vida começa aqui. Amém. E nós, Em assim, Jesus, Pai. Amém. nessa vida eterna, temos paz, temos comunhão com o Senhor. Amém. E não tememos a morte. Amém, Pai. Porque a morte será apenas uma passagem para o nosso encontro com o Senhor. Amém. Abençoa cada um que possa ter essa certeza dessa vida plena que Cristo Jesus veio ao mundo para nos conceder. Amém. E que ninguém fique fora de tão grande salvação. Amém, Pai. Aqueles que ainda não entendem o que Cristo veio fazer, Pai, o Evangelho de Jesus, tem misericórdia deles, alcança eles, Espírito Santo, Amém. para que eles possam crer e possam aceitar Amém. tão grande salvação. Amém. Glória a Deus. Abençoa cada um de nós, cada uma das nossas famílias, cada um dos nossos queridos, onde quer que eles estejam. Sim, Pai. Que eles sejam abençoados, protegidos, guardados e principalmente que eles possam fazer parte dessa maravilhosa família de Deus que é a igreja. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse domingo, no decorrer dessa semana. Dá-nos a tua bênção, saúde física, mental e espiritual. Amém, Pai. Nos guarde, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós iniciamos esta semana Nós iniciamos essa semana. e tomamos posse Tomamos posse para nossas vidas, para as nossas vidas, para nossas para famílias, as nossas famílias, para nossos para trabalhos, os nossos trabalhos, de uma semana de de uma bênçãos, semana de bênção, uma semana de uma vitórias, semana de vitória, sempre confiantes nas promessas de Deus. sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. E não sejamos usados pelo mal. Em nome do Em nome Pai, do Pai, do Filho do Filho, e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.